Boa noite, amigos, boa noite a todos que nesta noite possam estar junto conosco, fazendo as vibrações para o nosso Evangelho da semana, refletindo nos ensinamentos do Cristo, trazendo para dentro de nós a paz que o Evangelho proporciona e a oportunidade de servirmos na seara de Jesus, na nossa vida, a todos aqueles que estão à nossa volta, com o objetivo maior de fazermos o bem e sermos bons espíritos. Para sermos homens de bem, né? Como diz a lição do Evangelho, no capítulo 17, que fala dos seres perfeitos, sermos homens de bem, espíritos do bem. Então, nesses momentos em que nós estamos aqui nos preparando para o Evangelho da noite, e sabemos que tem muita gente nova a nos acompanhar, o que acontece a todas as terças-feiras, às 19 horas, é o nosso Evangelho, que sempre foi realizado na nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Porém, com a pandemia, com o isolamento social, nós estamos fazendo esses lives dos nossos lares, né? Mas não deixando de atender às nossas necessidades de estarmos juntos, de orarmos, de vibrarmos por nós, pelos nossos familiares e por toda a humanidade. Então, esse Evangelho acontece sempre às 19 horas e nós vamos fazer agora a prece inicial. Depois nós vamos fazer a leitura do Evangelho, da lição de hoje, depois os comentários, as reflexões, depois teremos o passe, que é dado à distância pelos queridos amigos da nossa Casa Espírita, passistas, que já estão a postos, se preparando também para o momento do passe. E depois as vibrações e a prece final. Então, nesse momento que se inicia nosso Evangelho, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, trazendo a figura de Jesus para a nossa mente. Vamos pensar nesse Mestre querido, adentrando os nossos lares, vindo em nossa direção, com o seu olhar meigo e sereno, nos envolvendo num abraço fraterno, acolhedor e revigorante, nos envolvendo com a sua luz, trazendo a paz e a alegria para nossa alma. Respirando profundamente a fim de sorvermos toda a energia que Jesus traz para nós. Vamos sentindo que nós estamos nos ampliando em energias fortalecedoras, nos abrindo, estando despertos para os ensinamentos desta noite, destas lições do Evangelho desse Mestre tão querido. Rogamos também a Ti, Jesus, que permaneça em nossos lares, envolvendo-o na Tua luz, bem como os nossos entes queridos, fortalecendo-os e os amparando também, para serem beneficiados por este momento de amor e de luz em nossas vidas. Nós te agradecemos, Jesus, pela sua presença amiga, pela presença dos mensageiros do teu amor que aqui se encontram conosco, trazendo a alegria, a paz e a serenidade para este momento de estudo. Que a tua luz e a tua paz nos permita refletir nestas lições maravilhosas que os Espíritos trouxeram através de Kardec, mas dirigidos pelo teu amor, pela tua luz e pelo teu carinho. Obrigada, Jesus, e fica conosco. Que assim seja. Então, estamos mais uma noite felizes por aqui estarmos podendo sentir a vibração maravilhosa
deste amigo querido em nossas vidas. Então, nós estamos fazendo, é sempre uma continuidade, né? Nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos no primeiro item, na primeira lição deste capítulo, que é Conhece-se a árvore pelos frutos. Semana passada nós falamos sobre o item 1 e o item 2, que é uma fala de Jesus, e hoje vamos falar também do item 3 e 4. O 3 é uma fala de Jesus e o item 4 é uma explicação sobre as profecias. Então, disse assim: e respondendo Jesus lhes disse: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas os que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Esta fala está em Mateus, no capítulo 24, versículos de 4 a 5, 11 a 13, 23 a 24, e semelhante está em Marcos, no capítulo 13, versículos de 5 a 6, de 21 a 22. E aí vem uma explicação de Kardec, da missão dos profetas. Atribuir-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza, e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Então, qual era a maior finalidade dos profetas? Era esclarecer a população, era trazendo com o seu conhecimento, porque eles tinham muito, trazer o esclarecimento para aquele povo. E aí, como nós como gostamos dos fenômenos, tudo, ficamos esperando que tudo aquilo que há de esclarecimento vai acontecer. Então, juntavam-se a realidade com o ilusório. E aí, então, toda pessoa que tem a capacidade, que tem o conhecimento da doutrina dos espíritos, ele tem a finalidade de esclarecer o outro, que tem suas dificuldades para compreender. Nós pegamos o Evangelho e quantas vezes lemos as mesmas lições e temos grandes dificuldades de compreender. E nós precisamos muitas vezes de uma palavrinha de alguém nos faz despertar para alguma coisa importante. Então,
Nesse item 3, nessa fala aqui de Jesus que está sendo aqui falado, tem a frase que fala assim: mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. O que Jesus quis dizer com isso? Ele não quis dizer que o fim era quando a gente desencarnasse, o fim de tudo, não. Mas aquele que perseverasse na finalidade que tinha abraçado para a existência. Esse, sim, né, seria salvo. Salvo, olha, quando a gente fala assim, ó, seremos salvos do quê? De nós mesmos, da nossa imperfeição, da nossa dificuldade de realizar, de compreender as leis divinas para realizar a nossa tarefa, a nossa finalidade na Terra, seguindo as leis divinas. Então, quando nós temos essa capacidade de compreender que nós já falamos bastante sobre isso, né? Mas vamos ainda falar um pouco mais sobre a questão, né, de que todos nós viemos para a Terra com um planejamento reencarnatório. Todos nós. E viemos com um planejamento traçado de acordo com as nossas habilidades, com os nossos talentos e principalmente com a necessidade que temos de aprendizado. Por isso, nós estamos junto com diversos espíritos encarnados que nos ajudam, nos auxiliam e também aqueles que estão junto de nós para nos mostrar o que é que nós vamos fazer. Quando a gente precisa testar a nossa paciência, a calma, a fé, a esperança, né? São espíritos que nos lembram qual foi a finalidade da minha encarnação. E todos nós temos, graças a Deus. E temos os espíritos que também estão à nossa volta, os nossos entes queridos também, que não só nos mostram a nossa necessidade, mas que nos ajudam no dia a dia a que nós percebamos aquilo que já modificamos em nós e aquilo que ainda precisamos modificar. E que nos impulsionam. Nós temos os nossos amigos encarnados que nos dão força, que nos dão coragem, que nos impulsionam, que falam, não, vai em frente, que você consegue. E que muitas vezes nós precisamos dividir aquele nosso querer fazer com outros que também pensam da mesma forma para podermos fazer uma realização. Mas que todos nós viemos com planejamento, todos nós viemos com uma finalidade para a encarnação, todos nós viemos com uma missão a cumprir. Não somos missionários, mas a finalidade da minha vida é a minha missão, é a missão da minha existência. Cada encarnação nós temos uma missão diferente? Pode ser que sim, pode ser que não, porque tudo vai depender daquilo que eu conseguir construir do bem, no bem, com atendendo ou não, tendo atendido ou não a finalidade da minha existência. E muitas vezes nós estamos no caminho, de repente acontece alguma coisa, a gente já desanima. E esse impulsionar, essa força que nós encontramos no Evangelho de Jesus, que é vá em frente, é a esperança de que eu posso. Eu não vim desprovido de algum talento que me desse oportunidade de fazer as minhas realizações. E não é nada grandioso, porque nós não somos missionários, nós somos só espíritos que estamos aqui para aprender, estamos aqui para despertar, nós estamos aqui para despertar para as leis, a importância das leis divinas, para eu vivenciar na vida terrena, não é para vivenciar as leis divinas no plano espiritual. Por quê? Porque
eu preciso aprender a vivenciar as leis divinas no meu dia a dia. E quantas leis nós já vivenciamos no nosso dia a dia e nem percebemos? Né? Nossa, mas quando eu leio a lei do trabalho, quando eu leio sobre a lei de sociedade, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de amor, será que um pouquinho de cada uma delas, de justiça, de amor, de caridade, eu já não estou no caminho, assim, é, vamos dizer assim, ó, que é a minha habilidade maior, não estou crocheteando a minha vida de acordo com as leis divinas. E por isso meus pontos saem direitinho, né? Quando eu vou fazer aquilo, eu faço com reflexão, né? Porque a finalidade da vida, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E aí, no livro Pão Nosso, tem uma lição que chama Até o Fim, que é justamente Emmanuel vem falar é, de, dessa frase, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala assim, ó, quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Então é assim, ó, é fazer o melhor de mim naquilo que eu tenho à minha frente para realizar. Então, como eu disse, nós não somos missionários como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como tantos outros que já estiveram conosco, Eurípides, Bezerra de Menezes e tantos outros que foram missionários. Eles, assim, foi para a humanidade. Mas é a nossa humanidade que pequenininha dentro do nosso lar ou dentro de nós mesmos. O que nós precisamos realmente interiorizar. Nós estamos indo para um mundo de regeneração. E quem será, como será esse mundo de regeneração, se não nós regenerados? E como que nós seremos espíritos regenerados? Vivenciando as leis divinas aqui na Terra. Porque quando nós estamos no plano espiritual, parece que tudo é fácil. Porque nós estamos mais abertos a entender a espiritualidade. Quando nós estamos encarnados, que nós esquecemos tudo aquilo que aprendemos, mas que na vivência do dia a dia nós vamos buscando vivenciar melhor o nosso dia, nós estamos nos preparando melhor para vivenciar as leis divinas na vida terrena. Porque é aqui que é a nossa prova. É aqui que nós vamos saber que nós estamos realmente seguindo o caminho do bem. Ai, mas eu não posso fazer nada fora do meu lar. Hoje nós estamos todos em isolamento, né? Mas tem muita gente preso de alguma forma dentro do lar. Às vezes é acamado, às vezes é cadeirante, e tem alguma dificuldade para sair, às vezes é a idade. E tem uma série de coisas que pode acontecer da pessoa não poder estar se locomovendo, porque depende de outros que outros trabalham e que não tenha o tempo disponível para fazer esse trabalho, levando para lá e para cá. Mas o que eu posso desenvolver? Se as minhas pernas, eu tenho os meus braços, o que eu posso fazer para auxiliar o outro? E se eu nem isso tenho, o que eu posso fazer com a minha mente? Eu posso orar, eu posso emitir vibrações para onde eu quiser, auxiliar alguém com a minha palavra, né? Então nós podemos fazer muita coisa. E também tomando sempre muito cuidado com aquilo que falamos. Também tem uma lição de Jesus, que é no livro Jesus no Lar, é a lição 11, e fala do santo desiludido. Um homem que assim, já de idade, ele foi viver numa cidade, eu vou falar só mais ou menos da história, tá? Ele foi viver nessa cidade e ele, assim, se isolou e ele vivia de oração, vivia, assim, aconselhando, e as pessoas começaram a sentir dele uma pessoa que iam buscar para poder, como é que fala?
pedir um auxílio, um conselho para as coisas que queriam fazer. Então, uma pessoa queria abrir um comércio e ia lá conversar com ele. E ele falava, não, porque o dinheiro é que está te chamando, fique aqui e ore comigo. A pessoa, então, falava, então não posso fazer nada, eu vou ficar aqui orando. E as pessoas voltavam para os seus lares tristes, sem querer fazer, sem assim, incentivo para realizar. Outros que iam casar iam lá conversar com ele e nós estamos querendo casar, que você tem de conselho para me dar? Não faça isso, isso é ilusão, isso é luxúria da carne. E as pessoas iam embora tristes com aquela fala, porém observando que ele falava, fique em casa ou venha aqui comigo, ore, fique em oração, que é para poder se livrar de tudo isso. E assim foi para o político falar a mesma coisa, não faça isso, porque ali é um descontrole total, é o dinheiro que envolve, é poder, não sei o quê. E todo mundo foi se desanimando. Foi um que queria fazer uma festa fraterna para poder arrecadar dinheiro para doar para um asilo, para o orfanato da cidade. E ele, não, porque isso vai envolver dinheiro, as pessoas ajudam de outra forma. E assim, porque ele achava que, na melhor da intenção, ele achava que ficar orando, todas as pessoas iriam se livrar de realizar, de cair na tentação da vida material. E aí esse espírito desencarna. Quando ele desencarna, ele pensa que ele vai ser, glorificado no céu. E só que ele vai para um umbral, vai para zonas tristes. E ele fica, poxa vida, eu orei, eu fiz e aconteci. Aí alguém fala para ele, um espírito fala para ele, não, você acabou com a esperança das pessoas. Você destruiu a finalidade da vida de cada um que foi falar com você. E aí que ele foi começar a entender o que tinha acontecido, né? Então, é assim, nós temos, quando nós estamos num momento em que nós temos uma decisão para tomar, estamos em dúvida, nós precisamos procurar, sim, alguém que possa nos aconselhar. Mas que esse conselho, que essa ajuda, seja de incentivo, seja de esperança, né? Porque senão nós caímos no desânimo e perdemos a oportunidade de fazer realizações na nossa vida, que era a finalidade, que era aquela minha missão na vida. E eu deixei de cumprir. E nós sabemos que é o trabalho que eleva. E se não existir aquele que monta um comércio para poder dar emprego para os outros, poder vender as coisas para que as pessoas possam consumir para atender suas necessidades, como seria? Né? Então, como eu vou gerir o meu negócio, se eu vou fazer dele, ser escravo dele, se eu vou ser sovina com aqueles que trabalham comigo, como é que eu vou ser? Tudo vai depender de como eu me comportar naquilo que eu me dispus a fazer. E essa é a finalidade da vida. Se nós viemos para ser um grande político, viemos para ser um político que vai se envolver com o poder, com o dinheiro, não foi com essa finalidade que a gente nasceu. Né? Quem veio para isso veio com a finalidade de fazer o bem, de fazer o melhor para aquele povo que ele vai governar. Porém, nós nos iludimos com a vida terrena. Assim é no casamento. Quando nós formamos um lar e achamos que vai ser tudo flores e bênçãos, a vida toda do casamento. É flores e bênçãos, porque quando a gente se une com amor. Ainda um amor material. Porém, com o tempo, passando pelos testemunhos, pelas dificuldades, ora financeira, ora espiritual, ora de relacionamento, nós vamos seguindo em frente. E é com isso que nós aprendemos. Porque nós viemos para nos relacionar um com os outros. E é nos relacionamentos que nós aprendemos a crescer. Porque aí nós nos conhecemos. E não é relacionamento marido e mulher, é no relacionamento
com todos, quer seja no trabalho, no templo religioso, quer seja em casa, com os familiares, com a família maior, com a humanidade, proferindo uma palestra, atendendo alguém necessitado, né, com alguma dor, atendendo a necessidade de carência material, moral, né? Nós estamos atendendo a necessidade nossa de nos melhorarmos. Vamos atender ao próximo, porém, nós viemos para nos moldar, nos modificar para sermos melhores, para sermos, sim, servidores do Cristo na Terra. E nós não podemos ficar pensando como vai ser quando eu desencarnar. Eu vou fazer porque a hora que eu desencarnar eu já sei que eu vou para um bom lugar. Não esperemos o que vai ser de nós lá, porque nós não sabemos. Mas o que eu faço? Ok, o que eu faço é tudo de bom. E o que eu penso, será que é tão bom assim? Porque para onde nós vamos é para onde a nossa vibração vai nos levar. Como esse senhor, que o nome da história é o Santo Desiludido, né? Para onde ele foi? Ele foi para um local de ociosidade, porque a caridade sem ação, ela não tem validade. Isso está no Evangelho. A caridade quer dizer ação, movimento, atendendo a finalidade da nossa existência de realização. E é isso que ele vem nos trazer de amor, de confiança, de esperança. Essa lição nos mostra isso. Nós não podemos querer ter o conhecimento do mundo, mas que aquilo que eu conheça, eu seja capaz de esclarecer o outro, de guiar o outro naquilo que eu posso servir. Em nome de Jesus. Paulo, quando na estrada de Damasco era Saulo, quando ele cai lá do cavalo, que ele vê aquela luz que é Jesus, o que ele fala? Jesus, o que queres que eu faça? Porque ele entendeu que ele não tinha finalidade, que ele dali para frente teria uma finalidade na vida, porque ele tinha muito conhecimento das leis divinas, só que não sabia aplicá-las. Então ele se transformou. Precisou de muitos anos ficar recluso, né? Ficar sozinho no deserto, para poder refletir em tudo aquilo que ele tinha aprendido, com tudo aquilo que o Cristo trouxe, para que ele pudesse auxiliar os outros irmãos. E foi isso que ele fez. E é isso que nós devemos fazer. Será que nós já fomos como Paulo, que já encontramos Jesus? Jesus já nos mostrou qual é a nossa finalidade? Nós já buscamos saber qual é a finalidade da nossa vida? Não queiramos grandes missões, mas aquela que nos cabe. Eu não sei ainda qual é a minha, já estou com tantos anos. Ora, vamos observar como foi a minha vida, a tudo que foi me direcionando a vida na minha caminhada. Aí eu vou ter uma ideia do que é a minha finalidade. Né? Todos nós temos um amigo espiritual que está conosco sempre. E nós precisamos orar por ele para receber a intuição e estar assim, envolvido com ele. Que aí nós ouvimos a voz dentro de nós falar. Qual é a nossa finalidade? Não vai falar essa é a sua finalidade, mas vai aparecer oportunidades para que eu possa enxergar, para que nós possamos enxergar qual é a nossa finalidade. Muitos já sabem da sua finalidade e estão aí trabalhando, se dedicando com todo amor e carinho a essa finalidade. Né? Então vamos buscar servir na seara do Cristo. A lição nos traz a esperança de que nós podemos auxiliar, mas tenhamos cuidado com o auxílio que fazemos, porque muitas vezes, com uma palavra, nós podemos desiludir alguém, nós podemos matar a esperança de alguém, né? Deixar as pessoas ociosas pelas nossas palavras.
lembrando sempre que o trabalho é renovador. O trabalho renova as nossas energias, renova a nossa mente e nos fortalece, seja qual for o trabalho. E lembrando outra coisa, que ninguém reencarna, ninguém faz um planejamento reencarnatório para realizar o mal. O mal está em nós pelo nosso passado, que nós trazemos guardadinho e que chega na hora que, ao invés de a gente vencer isso que está dentro de nós, nós deixamos que ele nos vença. Mas nós não nascemos para realizar o mal. Ninguém nasce para isso. Então vamos nos esforçar. Quando o nosso pensamento se desvirtua, vamos focalizar. Vamos voltar o pensamento nos ensinos de Jesus. Nós temos muita coisa, muito livro maravilhoso. As lições de Emmanuel são fantásticas, né? São curtas, mas nos trazem um esclarecimento do Evangelho. Ele pega frases de que Jesus falava e traz para nós uma explicação coerente daquilo que nós precisamos compreender. Nós precisamos buscar Jesus e trazer para dentro de nós. Sentir profundamente as suas palavras na nossa vida, assim como Paulo, como Saulo sentiu quando viu Jesus pela primeira vez, que ele até cego ficou pela luz profunda de Jesus, né? Que nós possamos, porque nós estamos cegos hoje, vamos abrir a nossa vista, vamos abrir a nossa mente para estar desperto para receber Jesus, não só nas suas palavras, mas sentindo essa presença querida desse Mestre nas nossas vidas. Ele nos conhece a cada um e somos atendidos em tudo o que pedimos, naquilo que necessitamos e como necessitamos. Nem sempre como a gente quer, mas é daquilo que nós precisamos. Então, que nós possamos compreender, né, essa questão de queremos profetizar, porque eu conheço, eu posso falar. Não. Né? E a mediunidade, ela nos serve de auxílio para as nossas mudanças. E não para que a gente saia por aí falando, profetizando coisas que vêm à nossa mente. E muitas vezes são nossas mesmos. Né? Então tenhamos muito cuidado com o que falamos, para que não deixemos de levar a esperança, a luz, a paz, a alegria e o amor ao coração de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Levar o amor, cuidar dos nossos pensamentos e quando nada que me vem à mente é de utilidade, que eu possa aprender a me calar para não prejudicar o outro, a mim mesmo e a todo mundo que está à minha volta. Então, vamos partir para a outra parte do nosso Evangelho da noite, né? E que nós possamos refletir qual é a nossa finalidade na vida. Porque quando eu estou atendendo a esse chamado do Cristo para atender a finalidade a que eu vim, vão aparecendo os trabalhos para que eu possa realizar. E aí eu estou feliz. Eu me sinto alegre, disposto para poder servir naquilo em que for necessário. Então vamos agora para a segunda parte, a terceira, né, da nossa tarefa da noite, que é o passe. Então, para realizar o passe, nós sabemos que os nossos irmãos já estão lá postos, né? E para receber o passe, nós precisamos também estar preparados para isso. E nesse momento do passe que nós vamos recebê-lo, não devemos pensar em ninguém. Nesse momento nós devemos pensar em Jesus. Quem não consegue pensar numa imagem
numa imagem da natureza que lhe traga paz, onde gostaria de estar recebendo a figura de Jesus na sua vida. Então, por quê? Porque senão nós desperdiçamos não, mas nós não conseguimos absorver toda a energia, todo o benefício que o passe nos traz. Depois, nas vibrações, sim, nós vamos poder pensar em todos aqueles que nós sabemos que precisam. Mas no momento do passe, nós precisamos manter o nosso pensamento em Jesus para poder sermos atendidos em nossas necessidades. Então vamos lá, que os nossos amigos, encarnados e desencarnados, nesses momentos que já se prepararam e que nós agora estamos nos preparando para receber os benefícios do passe, pensemos em Jesus, nesse mestre querido amigo, que mais uma vez conosco está. E vamos permanecer ao lado de Jesus, ou nos seus braços, receber o passe nesses momentos. E fortalecido, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, te pedimos, Jesus, que abençoe o nosso lar, que abençoe os nossos entes queridos que aqui se encontram conosco, que abençoe os nossos entes queridos que em seus lares possam receber estas bênçãos de amor e de paz. Nós te pedimos ainda, Jesus, que atenda a necessidade de tantos espíritos encarnados e desencarnados deste orbe terrestre, que passam pelos testemunhos da dor, quer sejam do corpo ou da alma, que se sintam, Senhor, merecedores do teu carinho, do teu afeto, e possam sentir a tranquilidade e a paz serenando, para que possam absorver estas vibrações amorosas. Te rogamos ainda, Jesus, a todos os espíritos mensageiros do teu amor, que a terra vem para nos auxiliar, para nos intuir, para cuidar de todos nós, Senhor, sejam também abençoados.
aos nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, nosso guia protetor. Sejam renovadas as suas forças, Senhor. Que a luz se faça em suas consciências, para que continuem nesta tarefa difícil que é nos intuir, cuidar de nós nesta encarnação. E que todas estas orações juntas, Jesus, todas estas vibrações amorosas possam envolver a nossa terra, irradiando luz, paz, esperança, calma, fé a todos os encarnados e desencarnados, a todos os seres vivos desta terra bendita, Jesus. Que recebam a tua luz e o teu amor. E a nossa imensa gratidão, Jesus, por esses momentos de luz em nossos lares e em nossas vidas, por esse evangelho de amor e de paz, de esperança e de fé, que nos acalenta e que nos serve de guia para seguirmos, Senhor, o teu caminho, pois sabemos que tu és o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez só temos a agradecer por este banquete de luz em nossas vidas. E te pedimos uma vez mais, Jesus, fica conosco em mais esta semana, que tudo faremos para estar contigo também. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, amigos, pelo carinho, pelas vibrações, por esses momentos que podemos compartilhar juntos todas as terças-feiras, nesse evangelho que nos ilumina, que nos envolve em muita luz. Lembrando, né, que esse evangelho acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas, com cada dia um novo companheiro, um irmão de fé que pode vir trazer a sua palavra, o seu consolo e as suas reflexões para a nossa alegria, para o nosso conforto e para nossas profundas reflexões em nossas intimidades. Eu agradeço muito a casa pela oportunidade que me dá deste momento de luz e de imantar não só a mim, mas ao meu lar e ao lar de tantos espíritos que conosco convivem nessas noites. Que a paz de Jesus esteja conosco. Meu grande e forte abraço a todos e até a próxima semana, se a Deus assim o permitir. Até lá!